paz do Senhor, amados. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, junto aos irmãos, compartilhando da palavra de Deus aos corações. Eu queria convidar os amados irmãos a ler comigo um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 4, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Amados, esse texto tem tudo a ver com a nossa realidade. Esses dias eu estava lendo alguns artigos aí na internet e eu me deparei com alguns dados que para mim foi bastante preocupante. Segundo os especialistas e os profissionais da área de saúde mental, quase todos afirmam numa única voz que toda e qualquer pessoa que já viveu ou que está vivendo essa experiência de quarentena e de isolamento social, elas têm a tendência a desenvolver alguns distúrbios emocionais. Dentre eles, o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, a confusão mental, a compulsão e o abuso por algumas substâncias e principalmente a tristeza e outros sintomas depressivos. Essa mudança de rotina, o afastamento da vida social, essa ausência de contato físico, a frustração pelos projetos impedidos, pelos negócios cancelados, e essa incerteza acerca do futuro gera no coração das pessoas muitos distúrbios. E exatamente diante desta realidade, eu pude perceber o quanto este mandamento do Senhor é importante para nossas vidas. Em seu livro Escolha a Alegria, a Ray Warren, a esposa do famoso pastor Rick Warren, ela fala sobre essa necessidade e esse grande desafio da gente como cristão viver essa alegria do Senhor em todo o tempo. Para Ray, essa alegria do Senhor é uma herança, mas que depende da nossa escolha tomar posse dessa herança ou não. Já no finalzinho do seu livro, ela traz para a gente algumas dicas para a gente experimentar essa alegria do Senhor na nossa vida o tempo todo. E eu gostaria de compartilhar com você. A primeira dica dela, ela vai dizer que a gente precisa aprender a praticar a gratidão. Sim, porque alegria e gratidão tem tudo a ver. Eu digo que não é possível um coração ser alegre se ele não é grato. A alegria e a gratidão, elas sempre andam juntas. Infelizmente, eu percebo que a gente gasta muito tempo reclamando daquilo que a gente não tem e daquilo que a gente perdeu, em vez de a gente agradecer por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente ganha. Eu percebo que é muito fácil a gente esquecer de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e daquilo que Ele ainda está fazendo. Eu percebo também que a gente é muito rápido para reclamar e extremamente tardio para a gente agradecer. Se a gente quer viver essa alegria do Senhor na nossa vida em todos os momentos, a gente não pode ficar olhando para as coisas que a gente não tem, para as dificuldades que estão diante de nós. Não. Se a gente quer viver a alegria do Senhor, a gente precisa focar os nossos olhos em tudo aquilo que Deus já fez e tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Somente olhando assim, amados, a gente vai poder dizer que nem dizia o salmista, lá no Salmo 126, no versículo de número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. A segunda dica da Ray é que a gente precisa aprender a viver o momento. Eu não estou dizendo que é para a gente viver para o momento, porque isso é
um tanto hedonista e eu posso dizer que também um tanto inconsequente. Mas a gente precisa viver o momento que Deus tem nos permitido viver e experimentar. Amados, se a gente quer viver no nosso dia a dia essa alegria do Senhor, a gente precisa aprender a viver e a gozar de todos os momentos que Deus tem nos dado. Infelizmente, eu percebo que a gente gasta muito tempo lamentando pelo passado, que infelizmente não dá mais para ser mudado, não pode mais ser feito nada. Quando não, a gente desperdiça uma energia imensa, né? Com preocupações e ansiedades acerca do futuro, que também a gente não pode fazer nada, porque não está no nosso poder. E enquanto isso, a gente vai perdendo o hoje e o agora. A gente vai ignorando e desperdiçando a oportunidade de Deus de a gente viver e ser feliz. Eu percebo que raramente a gente diz que está feliz e satisfeito com o nosso dia de hoje. E aí eu entendo, amados, o que o salmista queria dizer quando escreveu o Salmo 118, no versículo 24, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Os dias são difíceis, amados? São sim, e eu sei. Mas se a gente quer viver a alegria do Senhor, a gente precisa entender, amados, que esse é o momento que Deus separou para a gente viver. E independente da situação, Ele está nesse momento. Ele está nesse dia. E Ele espera que a gente possa encontrá-lo nesse momento que parece ser tão difícil, mas que Ele tem reservado coisas novas para a nossa vida. A terceira e última dica da Ray, ela nos estimula, amados, a encontrar a bênção no meio da bagunça, né? Porque, segundo ela, não importa a situação que a gente esteja vivendo, se é um momento difícil, de decepção, no meio de toda esta bagunça e confusão, é possível a gente achar a bênção de Deus em meio a toda ela. Aí eu me lembro de uma história de uma mulher chamada Corrie de Boom, uma cristã holandesa que acolheu na sua casa alguns judeus na Segunda Guerra Mundial. E quando foi descoberto, ela e toda a sua família foi mandado para alguns campos de concentração. Ela, junto com a sua irmã, chamada Betsy, foi levada para um campo de concentração lá na Alemanha. Quando chegaram lá, diante daquele lugar quente, daquele lugar miserável, elas tinham o hábito de toda noite orar ao Senhor. E a oração da Betsy era bem interessante. Ela agradecia a Deus todo dia por aquele lugar miserável, por aquelas mulheres que viviam ali. Ela agradecia pelos lençóis finos e sujos. E por incrível que pareça, ela agradecia a Deus até mesmo pelas muitas pulgas que viviam ali. A Corrie, porém, ela até agradecia, mas ela não conseguia agradecer por tantas coisas más que aconteciam, muito menos pelas pulgas que enchiam aquele alojamento. Elas tinham a Bíblia e elas queriam dar um estudo bíblico para aquelas muitas mulheres que estavam ali com elas no alojamento. Mas elas tinham medo, porque elas sabiam que aquelas mulheres tinham carência de Deus. Mas elas também sabiam que se os soldados as vissem dando um estudo bíblico, elas ficariam sem comida, seriam torturadas e quem sabe até seriam mortas. Mas, em meio a todo esse medo, elas tiveram um impulso de coragem e começaram a dar um estudo bíblico. Fizeram isso alguns dias. E depois de alguns dias, elas perceberam que nenhum guarda apareceu. Na verdade, nenhum guarda perturbavam elas nesses momentos. E elas continuaram a fazer. Dias depois, elas descobriram por que os guardas não vinham. Elas descobriram que os guardas eles não tinham interesse em se aproximar do alojamento delas por causa das pulgas. E agora, assim, naquele momento, na ausência dos guardas, elas podiam estudar, elas podiam orar, elas podiam louvar a Deus, agradecendo até mesmo
pelas purgas que tinha naquele lugar. A Core, amados, ela entendeu que realmente Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. E mesmo quando tudo está mal, mesmo assim, Ele está cooperando para o nosso bem. A Core, ela fez uma escolha, ela tomou uma escolha. Ela escolheu se alegrar em tudo. Mesmo em meio a um alojamento quente, cheio de pessoas e cheio de pulgas. E esse, amados, é o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio da palavra de Deus para nossas vidas. Eu sei que a gente está vivendo dias difíceis, mas o grande desafio para a gente é a gente conseguir encontrar a bênção de Deus em meio a toda esta bagunça. Eu creio, amados, que depois de tudo isso que a gente está vivendo aqui, Deus ele vai revelar para cada um de nós bênçãos escondidas e que a gente vai crescer na graça e no conhecimento dele. Está difícil, irmãos? Está. Está incerto? Com certeza está. Mas eu escolho acreditar, amados, na palavra de Deus. Eu escolho confiar em Deus e dizer, como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. E ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amados, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um do irmão, a cada uma das irmãs, que Ele possa encher o coração dos amados com a perfeita paz e com a alegria do Senhor. E quando tudo isso acabar, amados, a gente poder se reencontrar, que a gente possa sair de tudo isso mais forte, mais alegres, para continuar adorando e servindo a Deus com a alegria do Senhor. Um forte abraço e até a próxima. E não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações.